Continuando, vamos agora para a questão 51, questão do Enem. Vamos ler primeiro o enunciado. Os procedimentos argumentativos, o que é isso, professora? Já vou te explicar o que é isso. Utilizados no texto permitem inferir. O que é inferir? Pois vamos ver que o ouvinte leitor no qual o emissor foca o seu discurso pertence. Então vamos lá. Primeiramente vamos ver o que são os procedimentos argumentativos. Os procedimentos argumentativos são os recursos linguísticos e também as estratégias discursivas que a gente utiliza para fundamentar um ponto de vista. Nada mais é, resumindo, do que os tipos de argumento. Tipos de argumentos. São os argumentos que eu uso para provar para dar fundamento à minha tese acerca de um tema, que é de relevância na sociedade. Argumento. São vários os tipos, a gente tem de exemplificação, temos também o de citação, tem de autoridade, tem de princípio, tem o de causa-consequência, e muitos outros, como, por exemplo, o histórico. E tem, por exemplo, aqui nessa questão, inclusive, ele usa um argumento, que é um argumento com base, de base dialógica. Para quem não lembra o que é isso, a base dialógica, a base discursiva, ele foca na redefinição de conceitos de contraste de alteridades. Exemplo, nós versus vocês. Então, preciso que, por exemplo, nessa questão, vocês estudem, relembrem os tipos de argumentos e façam o fichário, as fichas, o fichamento de vocês sobre os tipos de argumentos. Tudo bem? Agora, o que é inferir? Inferir, muito usado esse termo, essa palavra, em provas de vestibulares, e quem ainda não sabe, inferir é concluir. Você faz a análise e tira uma conclusão. No caso, o argumento utilizado, os tipos de argumentos utilizados aqui nesse texto, permite que a gente venha concluir que o leitor do texto, na qual o emissor, que é o autor do texto, foca o seu discurso, pertence a quem? Então vamos ler. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos e todo mundo que quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos, vocês, nós, é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedacinho de índio dentro de vocês. Agora, para quem? Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos. Olhem para nós, seres humanos, que não precisamos de paternalismo, nem precisam ser tratados com privilégios. Então, quem que é o emissor, o eu aqui? É o índio, é a pessoa indígena, na realidade. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês.
Nós, vocês, queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Daqui, ó, a gente vê o argumento de base dialógica, que é a construção de autoridade pelo uso de pronomes. Eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem na hora de estudar. Base dialógica, vou mudar a cor aqui. Construção de alteridade através, no caso, dos pronomes. Dos pronomes nós versus vocês. Então, a gente viu aqui o tipo de argumento, o tipo de procedimento argumentativo, ok? Que fala diretamente vocês, que é o povo não, que são as pessoas não indígenas, e nós, as pessoas indígenas. Então, vamos ver se a gente consegue responder a questão. Então, assim, o discurso do autor, o autor são as pessoas indígenas, certo? Então, é ao mesmo grupo social do falante autor? Não, ele está falando para as pessoas não indígenas. O mesmo grupo social ao mesmo grupo social do falante autor. Então, não, porque o falante autor são os povos originários, povos indígenas, e ele está falando com o público-alvo dele, que são as pessoas não indígenas. Então, a alternativa A está errada. Há um grupo de brasileiros considerados como não indígenas? Sim. Ele está falando com um grupo de brasileiros que não são os indígenas, são os povos indígenas aqui conversando, usando os procedimentos argumentativos, no caso, o argumento de base dialógica, certo? Que é a construção de autoridade através dos pronomes nós e vocês, para que o autor faça seu discurso ao leitor, que no caso, o autor considerado as pessoas indígenas ao grupo não indígena. C. Há um grupo étnico que representa a maioria europeia? Não é isso que ele está falando. Há um grupo formado por estrangeiros? Não, nem citou isso. Há um grupo sociocultural formado por brasileiros, naturalizados ou imigrantes? Não, também não é isso. Então, a alternativa correta da questão do Enem, alternativa C.